Graças e milagres pela poderosa intercessão de Santa Filomena. Primeiro exemplo: em uma festa de Santa Filomena, caiu da torre da igreja um garoto que ajudava a tocar os sinos. Quando todos o julgavam morto, de salto se levantou e subiu correndo para retomar o seu posto. Declarou haver invocado Santa Filomena na ocasião da queda. Um segundo milagre: receber o nome de Filomena, uma menina que, entretanto, crescendo sempre adoentada, não podia andar. Certa vez em que passava por sua casa uma procissão com a imagem de Santa Filomena, a mãe começou a queixar-se à Virgem Marte por não lhe fazer a graça de que a menina andasse. Quando a imagem passava bem em frente, procurou a filha para que recebesse a bênção da santa, mas não a encontrou, porque já estava entre as pessoas da procissão, causando a surpresa e admiração de todos que haviam o milagre que fez com que a menina conseguisse andar. Um terceiro milagre: as paixões políticas e anticlericais andavam tão excitadas em uma cidade que foi colocada uma bomba em uma igreja, mas por felicidade não causou muitos prejuízos. Alguns amigos, partilhando também dos mesmos receios, mandaram um telegrama para o santuário de Muriano, pedindo que imediatamente fosse oferecida uma novena de missas a Santa Filomena pela salvação daquela igreja. No dia em que a novena acabou, uma enorme bomba foi descoberta, que havia sido colocada em um local oculto, completamente fora do alcance de todas as vistas, mas por uma série de coincidências extraordinárias, a bomba foi descoberta. O rapaz que tentou apagá-la sacudiu-a de tal modo que o perito militar, que depois examinou, disse que semelhante ato só devia concorrer para facilitar-lhe a combustão e fazer com que a combustão fosse mais depressa. Na tarde anterior, um homem declarou que enquanto rezava diante da imagem de Santa Filomena, ficou impressionado como a imagem ruborizou seu rosto e estava com os olhos brilhando. Este fato da mudança da imagem de Santa Filomena tem sido percebido muitas vezes como sinais dados pela graça que será alcançado. Deste modo, a Igreja foi salva por intercessão de Santa Filomena através de várias ações separadas e providenciais. Um outro exemplo de graça: Padre Paulo Sullivan teve um ataque de pleurísia, acompanhado por cruciantes dores, altíssima febre e irregulares pulsações. Era enorme a porção de líquido que estava na pleura e o caso foi considerado gravíssimo. Cingiu o cordão de Santa Filomena e depositou grande confiança no seu poderoso auxílio. Invocava-a com ejaculatórias. Os 3 médicos que foram visitá-la nada puderam fazer. Na mais aguda crise da doença, 2 amigos fizeram a promessa de uma novena de missas no santuário de Santa Filomena em Mugnânio. As respostas das preces foram imediatas. Quando o médico voltou, ficou assobrado. Mas o que é isso? O seu pulso hoje está regular como um bom relógio inglês. Deixe-me ver sua temperatura. Meu caro senhor, não tem febre nenhuma hoje. Procedeu a uma sondagem, já não havia líquido na pleura. O médico disse: a sua cura é sem dúvida um milagre. Um outro exemplo de graça. A irmã Malak, do convento das Mercês, diz: tive um grande ataque de erisipsia, agravado por outras complicações graves. O meu estado era desesperador e recebi os últimos sacramentos. Santa Filomena foi invocada em meu favor e benzeram-me com a sua relíquia. Imediatamente declinou a febre, que era de 40 graus e 2 décimos, e dentro de poucas horas a minha temperatura era normal e foi considerada livre do perigo. Atribuo inteiramente a Santa Filomena. Mais uma graça. A beata Ana Maria Taige recebeu a graça da cura de uma de suas sobrinhas por meio de Santa Filomena. Invocava todas as noites a gloriosa Santa Filomena e fazia a sua família invocá-la também. Ela tinha uma imagem da santa em sua casa e, na hora de sua morte, após ter dado o último discurso a seus filhos, recomendou-os à proteção de Santa Filomena, propagando uma última vez o culto à amável santa, tão propagada no decorrer de toda a sua vida. Mais uma graça por meio de Santa Filomena.
Aconteceu com a senhora Helena, que sofria já há 2 anos uma dilatação que tomou tão grandes proporções que resolveram fazer-lhe uma operação, embora receassem os mais graves resultados. Durante a sua doença foram feitas fervorosas orações a Santa Filomena. Também foram marcadas muitas missas pela intenção de sua cura, e algumas foram oferecidas no santuário de Mognânio. O confessor da senhora Helena deu-lhe a última absolvição na hora em que a delicada cirurgia ia começar. A operação foi da maior gravidade por causa da dimensão do tumor. A cirurgia foi bem sucedida. A operada não sentiu nem a mais leve dor. A convalescência foi rápida e a cura perfeita. Mais uma graça. Uma jovem senhora se achava em uma grande amargura. Tinha sido pedida em casamento e sentira-se profundamente feliz. De súbito, inesperadamente e sem a menor falta de sua parte, desmanchou-se o casamento. O padre Paulo Sullivan disse: vá junto da imagem de Santa Filomena na igreja e peça à poderosa santa que, se for divina vontade, afaste esse terrível obstáculo. Ela perguntou: que oração deveria eu rezar? Então, padre Paulo Sullivan disse: prometa à santa fazer uma novena de comunhões e comece já. Depois de pouco tempo, a garota disse: padre, mal comecei a minha novena de comunhões em honra de Santa Filomena, logo foram vencidas suas dificuldades. Em breve nos casaremos. Mais uma graça. Uma tarde, padre Paulo Sullivan teve a visita da condessa de G, com uma angustiosa preocupação que disse que estava em uma crudelíssima provação. Padre, é absolutamente impossível sair da colisão. Tenho de arrostar com ela, mas faz-me horror. Padre Paulo então disse: por que não tenta recorrer a Santa Filomena? A senhora retrucou: é inteiramente inútil. O padre disse: experimente em todo caso, prometa a Santa Filomena uma novena de comunhões. Na manhã seguinte, recebeu positivamente uma resposta direta do céu. Sucessivamente resolveram uma após a outra todas as complicações sem o menor esforço da sua parte. Mais uma graça. Quando o padre Vanderlei Ribeiro, da paróquia Nossa Senhora do Paraíso de Santo André, se tratava do fígado, alguns médicos falavam que estava com hepatite B e outras complicações, então resolveram fazer uma biópsia para ter certeza de sua doença. O padre Vanderlei, antes de fazer a biópsia, pediu que para Santa Filomena, com muita fé, se o resultado da biópsia não fosse nada de grave, iria celebrar todas as segundas-feiras, em ação de graça às 15 horas, uma santa missa solene. Qual não foi a sua grande alegria que, após todos os exames da biópsia, não acusaram nenhuma doença e estava completamente curado. Em janeiro de 2003, já faz um ano que vem celebrando essa Santa Missa todas as segundas-feiras às 15 horas, com a distribuição do óleo milagroso, dos cordões de Santa Filomena e das orações. E são tantas graças e milagres que vêm acontecendo com essa devoção que em todas as missas tem testemunhos de graças alcançadas. Mais uma graça. O padre Francisco de Lúcia, que tinha recebido as relíquias de Santa Filomena, desejou tornar conhecidos seus milagres e escreveu uma sucinta narrativa dos principais acontecimentos, e esta obra foi vendida rapidamente. O autor, querendo reservar alguns exemplares para distribuir particularmente, mandou vir de Nápoles os que restassem. Eram ao todo 225 exemplares. Colocou-os sobre uma mesa em 5 pilhas, das quais cobriu 4 para proteger da poeira, e a quinta ficou descoberta porque o livro estava solicitado. Durante 5 ou 6 meses, continuou a distribuir exemplares liberalmente, em número de algumas centenas, tirando-os sempre da pilha descoberta, sem notar que estava tirando muito mais do que os existentes na pilha primeira, e havia conseguido tirar mais de 500 livretos, uma multiplicação dos livros por milagre de Santa Filomena para que sua devoção fosse propagada. Esses são apenas alguns exemplos das graças e milagres que acontecem diariamente. Milagres e graças físicas e espirituais acontecem em todos os lugares do mundo. Basta pedir e invocar Santa Filomena, a princesinha do céu, cuja intercessão é eficaz e poderosa. Que tenhamos sempre uma devoção por Santa Filomena e ela nos ajude no caminho da pureza e das virtudes, para que, assim como ela,
consigamos chegar à santidade.